E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria aqui comentar sobre uma escrita que ela se intitula, ela se coloca como Rosinha e parece que é uma escrita nova no nosso canal. E ela fez um comentário que eu achei interessante, Acho que é uma coisa que eu ainda não falei, praticamente não falei, que é a questão de... E se a pessoa já tem filhos, Porque nós aqui somos um canal antinatalista. Eu já tive filho, Perdi meu filho e uso, Perdi porque ele morreu, Morreu, foi vítima de um afogamento. E isso serviu para mim de lição de que a gente não tem que trazer pessoas nesse mundo aqui. Isso é uma responsabilidade muito grande, Quando você traz uma pessoa para o mundo, simplesmente você é um inconsequente. É um inconsequente. Porque você não sabe em quais condições essa criança, essa pessoa vai nascer. Pode vir com doença mental, que é muito comum hoje em dia, Variados tipos de retardo, variados tipos de deficiência cognitiva, dificuldade de socialização, várias fobias, fora os problemas de saúde mesmo, física, Então, quem coloca uma criança no mundo é uma loteria. Não sabe se vai vir saudável, mesmo que nasça saudável, pode desenvolver alguma doença depois. Temos aí os variados casos de autismo, que muitas das vezes não é detectado inicialmente, mas depois que a criança vai evoluindo, vai crescendo, vai manifestando dificuldade de comunicação. E é o que eu costumo dizer, nós somos seres que fomos programados para aceitar o sofrimento. O ser humano, de tanto aceitar o sofrimento, de tantos séculos de escravidão impostos por uma sociedade religiosa, porque nossa civilização, todas praticamente se desenvolveram em cima de religião, E atrelado à religião havia escravidão, o abuso. Sempre foi a característica da religião, o total desprezo aos direitos humanos. Tortura, pessoas sendo torturadas, mortas, queimadas vivas, Santa Inquisição, tudo isso, Essa ideia de que Deus, ou os homens de Deus, aqueles que detêm o poder, têm o direito sobre a vida e a morte do outro. Isso sempre foi assim. Hoje é que nós vivemos uma época de maior racionalidade, onde a religião foi afastada do Estado, Mas ainda continua querendo poder, Através da política. Porque a religião e política é uma e mesma coisa. Então, tanto sofrimento, Tanto sofrimento por séculos, incutiu, parece que criou uma cultura de amor ao sofrimento. Como eu costumo dizer, usar o exemplo, Nós temos uma das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, cujo símbolo é um homem torturado, morto, crucificado, tendo seu sangue, derramado por uma causa qualquer, para salvar a humanidade. Isso é o maior símbolo, E as pessoas valorizam isso. Valorizam a morte de um homem. Essa é a essência da nossa sociedade. E aí você vai para todo tipo de mídia, Para todo tipo de filme, todo tipo de novela, todo tipo de série. É morte, sacrifício, é traição, é sangue, é violência, Violência nos esportes, violência nos desenhos. Cara, pode existir coisa mais violenta do que desenho para criança? Para assistir, Pica-pau, É violência mesmo, É um dando porrada no outro, é um querendo matar o outro, Esses desenhos aí praticamente quase todos são, pelo menos os mais antigos, Os novos também, Porque o desenho sempre tem a questão da violência, do drama, do conflito. Os super-heróis, É sempre conflito, bem ou mal. É a essência. Violência. É escolher um lado, Então, isso ainda está assim, Essa polarização sempre existiu e ainda continua existindo. E nisso aí o ser humano, nessa guerra, o ser humano gosta de guerra.
É isso que tem, como eu falei, toda a mídia. Guerra. Até mesmo na religião. Guerra, conflito, o bem contra o mal, atrito. O outro não presta. Eu não vou perder meu tempo olhando o lado do outro. Né? É sempre essa coisa, polarização, né? 1 e 0, né? Matrix, né? 1 e 0, né? A Matrix. 1 e 0 também é o quê? Sexo, né? 1 e 0, né? Sexo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Sexo. Isso é Matrix. Então, eu acho que a pessoa que não tem consciência, uma pessoa que é ruim, né? Porque o que é ruim? O que é ser ruim? O que é ser mal? Isso tem a ver com ser ignorante. Tem a ver com não apreciar o bem maior, o bem comum, o bem da humanidade, né? O bem dos outros. Isso é o verdadeiro egoísmo. É estar sempre pensando em como foder o outro. E isso é que é ser pai e ser mãe. É uma ignorância, né? É uma maldade inconsciente, praticamente, mas não podemos dizer que adultos sejam ignorantes. Claro que a maioria é, né? Mas isso é tirar a responsabilidade do indivíduo. O indivíduo tem sim responsabilidade pelos seus atos. Se é teleguiado, se é bonequinho do Estado, da religião, tem responsabilidade por seus atos. E colocar filho no mundo é um ato de maldade. Na atual conjuntura, onde, como eu falei, a gente não consegue programar como vai vir uma criança, né? Que a gente não tem controle sobre a genética, talvez num futuro, onde a gente possa escolher, né? Se a criança, né? Modificar ou usar a engenharia genética para trazer uma criança ao mundo sem doenças, né? Que tenha uma longevidade, que viva num sistema justo, e não trazer a criança para ser um escravo. Porque é o que eu estou falando, as pessoas só vêm para cá para sofrer. Muitos dizem, mas se você não tiver filho, a sociedade, como é que vai ter mão de obra? É isso. É esse o discurso que quer ter filho. Que é mão de obra. Não está pensando na criança. Não está pensando em colocar um mundo numa criança, como dizia o grande carnavalesco Joãozinho 30. Né? Ele falava isso. Ele falava, fácil é botar uma criança no mundo. Difícil é colocar um mundo numa criança. Então, né? Eu tive filho porque eu assumo o meu ato de ignorância. E também assumo que se meu filho morreu por minha responsabilidade. Porque eu coloquei no mundo, né? Eu tentei educar da melhor maneira possível. Quando eu tinha meu filho, eu não bebia, eu não tinha nenhum tipo de vício. Né? Hoje eu bebo porque foda-se. Né? Não tenho motivos para não beber, né? E a bebida me relaxa, né? Eu também não sou alcoólatra, eu bebo praticamente para relaxar e dormir. Às vezes eu fico 2, 3 dias sem beber. Varia muito, né? Eu uso mesmo como um entorpecente, né? Para sair dessa realidade, para relaxar um pouco, porque senão a nossa cabeça explode. De ver tanta injustiça, de ver tanta animosidade. E como eu falei, né? Eu tentei fazer o bem, mas como eu sou mal, né? Em essência, eu sou um animal, sou um predador. Você sempre vai tentar fazer o bem e vai acabar fazendo o mal. Tem aquela figura do Senhor dos Anéis, né? E o Gandalf, ele rejeita o anel. Né? Ele rejeita, ele fica em pânico quando oferece um anel de poder para ele. Por quê? Porque ele diz, né? Nós somos imperfeitos. Então, mesmo que eu queira usar esse anel de poder, um poder divino para fazer o bem, eu vou acabar fazendo o mal. Então, é de uma humildade muito grande você abrir mão do seu poder ou dos seus poderes. Por quê? Né? Ninguém está preparado para ter poder. A verdade é essa. Poder sempre corrompe, porque o poder sempre tem a ver com outro. Você ter poder para você, né, é uma evolução muito grande. E aí, quando você para de pensar em reproduzir, quando você para de pensar, né, no outro, quando sua vida deixa de ser baseada no outro, porque o outro é isso aqui sempre. O outro é genitália, reproduzir tem a ver com a cabeça de baixo. Reproduzir tem a ver com órgão genital. Reproduzir tem a ver com 1 e 0, né? É sempre querendo conluio,
sempre querendo entrar no outro, possuir o outro e reproduzir o seu inferno na vida do outro. É sempre o outro, né? Então, né? Como eu falei, eu assumo minha responsabilidade, meu erro, a minha ignorância, eu assumo que eu sou mal em essência. Minha consciência, né, tá aqui dentro. Cara, que não tem nada a ver com esse corpo, tá aqui dentro. Não tem nada a ver com esse bicho, tá aqui dentro. É virtual, né? E também não tem a ver com o outro, em querer comer o outro, em querer dominar o outro, em querer se reproduzir no outro. Não, é aqui. Acabou esse negócio de 1 e 0, né? É um apenas. One, new, novo, renovado, né? Quando vou remeter de novo ao Senhor dos Anéis, né? Quando Gandalf quase morre, ele era Gandalf o cinza e volta Gandalf o branco. Por coincidência eu estou de branco hoje aqui, né? O assunto aqui hoje é se purificar, né? Se purificar tem a ver com se livrar do outro. Então eu tô falando aqui por experiência própria, né? Eu sou imperfeito, eu cometi um grande erro nessa minha vida de ter trazido um ser humano externo a mim, né? Cujo destino eu não controlei e deu no que deu. E ainda que você traga um filho para cá, ele tenha saúde, ele tenha tudo, ele vai morrer, ele vai passar em algum momento talvez por doença, pode sofrer um acidente, ficar incapacitado, tudo pode acontecer. Mas, né, hoje aqui é para comentar sobre o comentário, né? Fica meio redundante, mas é isso mesmo, né? Eu vou fazer um comentário em cima, ou uma resposta, né, em cima do comentário de uma inscrita, né, recente chamada Rosinha. Ela se coloca como Rosinha. E ela pergunta, Ralf, mas se eu despertei agora e já tenho filhos, como eu ajo, né? A resposta parece muito simples para mim, né? Uma vez que você teve filhos e agora você percebe o erro que você cometeu de arremessar pessoas nesse mundo, você, claro, não vai poder abrir mão da sua responsabilidade. Você os teve. Agora é sua responsabilidade orientá-los. Mas orientar não é mandar, né? Orientar não é simplesmente impor. Como eu costumo dizer, discurso, falar não representa grande coisa. O importante é o seu comportamento, é o que você mostra no seu dia a dia. Se o seu discurso que você fala for incoerente com o seu comportamento, você pode enganar as pessoas até por um tempo, né? Mas mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ver que você não age conforme o seu discurso. Então você é o quê? É um hipócrita, um demagogo, alguém que discursa sobre ética e não é ético, alguém que discursa sobre atitudes corretas na vida, né? Evolução, humildade, minimalismo na vida, né? Alguém que discursa para que se viva uma vida humilde, uma vida simples e não pratica isso. Então, se você tem um discurso incoerente com seus atos, mais cedo ou mais tarde você vai cair na chamada falta de credibilidade, né? As pessoas vão entender que você é um mentiroso. Tá cheio por aí, né? Tá cheio de personagens por aí, na política, na religião, na família. Então, Rosinha, se eu posso dar, né, um conselho para você, né, uma vez que você parece já ter filhos, e a sua questão é essa, e agora que eu despertei, que eu compreendi o erro que eu cometi, de ter arremessado pessoas nesse mundo para sofrer, né? O que você pode fazer agora é minimizar esse sofrimento, orientando e dando o exemplo. Porque os filhos que admiram os pais, admiram o comportamento dos pais. Não, quase ninguém gosta de ficar ouvindo conversinha fiada, ladainha, discurso, né? Sermão, né? Ninguém gosta. As pessoas gostam de ver as atitudes. E isso é o exemplo, né? Como eu falei inicialmente, quando, né, eu era pai, né, quando eu tinha o meu filho comigo, eu sempre tentava dar o melhor exemplo possível. Sabe? Para que ele pudesse meio que ter isso como base na vida dele, né? Mas, de qualquer maneira, não pode ser algo imposto. E quase sempre os pais querem impor a sua moral, o seu pensamento aos filhos, né? Filho é um indivíduo independente. Filho não é pedaço de ninguém. Isso é mentira, conversa fiada, né? Ninguém é pedaço de ninguém. Pode ser até
tem uma parte genética, né? Mas não é pedaço de ninguém, isso é conversa fiada. As pessoas são, cada um tem a sua mente, cada um está isolado na sua realidade. E você fazer isso com uma pessoa, né? Você assume uma grande responsabilidade sobre esse ato de colocar uma criança nesse mundo aqui. Ou crianças, né? Que você mal consegue cuidar de você. E aí acontecem inúmeros acidentes, crianças que se queimam, né, gravemente. Eu estava vendo um caso esse dia de uma menina que deixou... Não, a mãe se distraiu, tinha água fervendo, sei lá, para fazer café, e a menina simplesmente mexeu na panela, a panela virou em cima da criança e teve 90% do corpo queimado, né? Várias cirurgias, enxerto, olha o sofrimento. E a mãezinha rindo, feliz da vida, porque a criança está viva, né? E o sofrimento foi imposto a essa criança só pelo fato dela ter nascido. Então, fora os que trabalham, né? Como eu costumo dizer, se meu filho estivesse vivo hoje, ele estaria trabalhando igual um condenado, né? Que é para isso que as pessoas vêm nesse mundo aqui. São poucas as pessoas que podem viver sem trabalhar. E mesmo os ricos, né? Vendo o Silvio Santos. Silvio Santos agora parece que virou niilista, né? Silvio Santos vive enclausurado dentro de casa, não quer falar com ninguém, não quer receber visita, virou misantropo. Foi internado, parece que ele foi internado lá com algumas complicações de saúde e não queria ver ninguém, né? Queria ficar sozinho com ele mesmo. Até os grandes amigos dele não conseguiam mais falar com ele. Simplesmente porque ele não deu alguma coisa na cabeça dele que eu acho que ele compreendeu, né? Ele já está com 93 anos, eu acho. Ele compreendeu que viveu uma vida por nada e para nada. Para construir um patrimônio inútil. Que os filhos vão ficar brigando aí depois que ele morrer, né? Se é que já não estão torcendo para que ele morra. Inconscientemente, né? Que as pessoas são hipócritas. Elas ficam chorando quando morrem, mas depois vão correr atrás de suas vantagens, seus benefícios, né? Então, o que acontece? Não tem jeito. Se você se tornou, né, você se desenvolveu a ponto de compreender que essa vida aqui não faz sentido, compreender o niilismo, o vazio existencial, compreender sua realidade diante de uma morte inexorável, né, que vai chegar a qualquer momento, e que não adianta construir patrimônio nesse mundo perecível. Se você compreendeu isso, se você compreendeu que o maior erro da sua vida foi ter filhos, ou ter um filho, ou ter filhos, agora, né, não há mais o que fazer. Depois que o leite derramou, né? Literalmente o leite, né? Derramado, né? O sexo, né? A jorrada, né? Ah, gostoso, né? Aí depois vem a consequência, ou a inconsequência de um ato desses, de trazer uma pessoa ao mundo. Agora, se você já tem, o que você vai fazer? Não há como você deixar agora de ser pai e de ser mãe, e você vai ter que lidar com isso. E a forma de lidar com isso é sendo o melhor exemplo possível para os seus filhos. E também tentando passar informação, né? Informação para que eles vivam uma vida mais simples, com menos sofrimento. Tentar mostrar para eles a arte do minimalismo, tentar mostrar para eles que eles precisam de muito pouco nessa vida, tentar mostrar para eles que pessoas são ilusão, que relacionamentos são ilusão, é o que dá para fazer, né? Minimizar o sofrimento. Tentar orientá-los, mas jamais impor. Aceitá-los da forma que eles são. Entender que eles não têm que corresponder a você, ao que você quer, o que você quer para você, filho. Sabe? Você não nasceu para controlar ninguém. Isso é impossível. É por isso que uma pessoa lúcida não vai querer ter filhos, trazer filhos para este mundo desgraçado, horrendo, terrível, cheio de criminalidade, cheio de injustiça, um mundo escravocrata. Criar um ser biológico, de carne, que vai sofrer e depois só vai morrer. Então, pare com isso, né? Se você pode, né? Se você já teve filhos, ainda existe a possibilidade de você não ter mais, né? Não tenha mais filhos se você é uma pessoa que tem comprometimento com o bem, né? Se você tem comprometimento com algo ético, com não querer o sofrimento, que é bem para mim é isso, né? É não querer o sofrimento, nem seu, nem do outro. E trazer filho para esse mundo é gostar de sofrimento, né?
gostar de reproduzir o seu próprio sofrimento. Então, né, quem já tem filhos e tem essa consciência niilista, o que há para fazer é se desapegar dessa questão também, né? Sou pai, sou mãe, isso são títulos condicionados dentro desta matrix. Você, pai, ser mãe é querer ser dono do filho, ser dono de uma pessoa. Essa que é a essência, né? Que é assim, né? Desde lá da ponta da pirâmide, né? As elites, elas são donas do mundo. Elas são donas de tudo que tem embaixo. E você quer reproduzir isso, tendo filho, né? Você quer ser dono, né, de uma pessoa. E aí dessa pessoa se não correspondeu ao que você quer. Muitos botam até para fora de casa, né? Eu já vi, né? Conheço casos, né? De pessoas que tinham uma sexualidade diferente, né? Os grupos LGBT, que não foram aceitos por pais evangélicos e se mataram, se churrascaram. Olha que pais são esses? Que gente é essa, né? Maldita essa. Que gente má, né? E se os filhos não correspondem ao que eles querem, rejeitam, humilham. Isso é um caso muito sério, cara. Entende? A perversidade humana. Ter filhos é um aspecto animalesco. O animal arremessa filhote no mundo e larga para lá, né? Cuida durante um tempo por instinto, depois abandona. Essa que é a realidade. O ser humano não é diferente. Querer ter filho é um ato animalesco, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista físico. Animalesco, grotesco, né? Sanguinolento, é um sofrimento, é choradeira, é dor. Isso que é nascer, né? E as pessoas querem reproduzir isso, né? Enquanto a criança está chorando, o pai e a mamãe estão rindo, né? Feliz da vida, porque arremessaram uma criatura nesse mundo para sofrer. Uma criatura, e eles não vão ter controle sobre a vida. Muito pouco controle, né? Tudo pode acontecer numa gravidez, né? No nascimento de uma criança. E essa criança pode ser o demônio também, né? Não é porque é bebezinho, bonitinho, fofinho, que não vira o demônio depois, né? Bandido, assassino, psicopata, estuprador, pedófilo, abusador, que vai fazer da vida de outras pessoas um inferno. O ser humano é assim, né? Sua grande maioria. Só os que se isolam, né? Se isolam para proteger os outros de si e se proteger dos outros. Porque nós, como eu falei, né? Somos predadores, não tem jeito, nós somos maus em essência. O que nos coloca sob controle, o que pode atenuar essa nossa maldade é a consciência, que faz com que nós não tenhamos mais identificação com esse corpo. Porque quem quer ter filho é porque se identifica com boneco de carne. Quem quer ter filho se identifica com cabeça, tronco e membros. Jesus, idolatria por homens, idolatria por corpo, corpus Christi, o corpo de Cristo, o sangue. Olha só que mentalidade. Gente que se atrai por sangue, por corpo, idolatra homens como se fossem santos. Isso é a pior coisa, né? Idolatria por homens. Aí que está a origem de todo mal. Quando o homem se fixa aqui, né? Quando o homem idolatra homens, a sua consciência está aqui, né? Está na genitália, está no interesse sexual, quer o outro, quer consumir o outro, quer ter o outro, né? Quer reter o outro. E quando a sua consciência sai daqui e vai para cá, né? Aí sim, né? A sua consciência está ampliada. Não se identifica mais com este corpo, não quer mais ter pessoas. Né? Então, resumindo, né? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Que eu acho que também é importante. Se você tem filhos, né? E você reconhece isso, que foi um erro, reconhece que você não é um animal, simplesmente que fica, né? Já jorrando por aí, que fica jogando outras criaturas nesse mundo para sofrer, você reconheceu isso, mas você já tem filhos, não tem jeito. Seja amigo. Né? A maior forma de amor é a amizade. Porque o seu filho vai se afastar de você. Se você quiser exercer o seu poder de pai, seu poder de mãe, né? Essa autoridade. Porque muitos filhos não se sentem à vontade de falar certas coisas com o pai, com a mãe, porque não considera amigos, considera autoridade. Até tem amor, né? Mas aquela distância, um amor de respeito,
E respeito é medo. Né? Quase sempre, né? As pessoas respeitam o outro porque temem, né? O ser humano é assim, né? O respeito sempre passa pelo medo. Se você não impor medo, muitas das vezes você não se consegue fazer respeitar. E isso é que é a educação. Né? Seja na escola, seja onde for. Na família, na igreja, até nos ícones, nos deuses, as pessoas respeitam por medo. Medo do inferno, medo dos castigos. E esse modelo é representado também na família. Então, seja amigo do seu filho, dos seus filhos. Né? Se você até agora não foi, passe a ser. Mostre uma outra realidade para eles. Né? Eu estou aqui para te apoiar, seja no que for. Né? Desde que não seja nada ilegal, nem nada imoral. Né? A sua vida é sua. Entende? Estou aqui para te aconselhar, porque eu tenho mais experiência. E também estou aqui para aprender com você, porque você pode ter muito a me ensinar. Então, seja amigo, né, do seu filho. Não seja simplesmente uma autoridade na vida do teu filho. Às vezes exercer autoridade de pai e de mãe é importante? Sim, né? Sim, às vezes é importante, às vezes é necessário. Mas isso não pode ser a base do relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Tem que ser amizade. E ir se desprendendo, né, emocionalmente. Entender que não faz parte de você, que é outra pessoa. Você pode ter amizade, mas não tenha apego. Não é seu. Qualquer momento pode desaparecer. Né? Isso é uma lição que eu tive na minha vida. Então, ficava por aqui, né? Espero, né, ter respondido aí a escrita Rosinha. Obrigado pela oportunidade desse tema, né, de tocar nesse assunto que eu acho que eu nunca toquei, de que realmente, né, você tem que parar para pensar. Agora que eu descobri que isso aqui não faz sentido, e agora que eu já tive filhos, o que fazer, né? Ser amigo dessas pessoas, entender que elas são elas e você é você. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar recebendo aí sempre, né, os nossos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.